Capítulo 1. Por que a vara é necessária? Uma senhora estava na fila do caixa de um supermercado com um carrinho cheio de compras e discutia com um filhinho de 4 anos. Carlinhos, já lhe disse para ficar aqui, não pode ir à banca de revistas. Mas eu quero. E o garoto deu um safanão, soltou-se da mão dela e correu de volta para a banca. Volte aqui, senão vai ter. Não, berrou Carlinhos. A mãe do Carlinhos saiu da fila, agarrou-o pelo braço e puxou-o de volta para onde estava. O menino começou a gritar, contorcendo-se e fazendo força para soltar-se dela. Me solta! Calhe a boca e fique quieto, dizia a mãe irritada. Mas o garoto continuou a insistir. E a luta continuou até o fim, quando a caixa registrou as compras e elas foram embaladas e colocadas num carrinho vazio e conduzidas até ao carro. Desse modo, filho e mãe voltaram para casa irritados e frustrados. Um homem volta para casa após um dia cheio de tensões no escritório e descobre que seu filho de 10 anos desobedeceu às suas ordens e está brincando com suas ferramentas. "Ó, menino impossível!" berra ele. "Já lhe disse para não mexer nas minhas ferramentas. Por que não aprende a obedecer?" E dá aquele tapa no rosto da criança. Uma senhora estava numa biblioteca pública aguardando na fila a sua vez de chegar a encarregada para que ela carimbasse a pilha de livros que iria retirar. Ao seu lado estavam seus 2 filhos em idade pré-escolar. Num dado momento, as 2 crianças começaram a discutir. Daí a pouco estavam se empurrando e trocando tapas. "Parem já com isso", disse a mãe em voz pouco firme. "Não sabem que isso não é jeito de se comportar?" Nesse momento, a bibliotecária começou a examinar e carimbar as fichas dos livros dela, e teve a atenção voltada para a conduta indisciplinada das crianças. Quando olhou para elas, para ver melhor a discussão, a mãe falou: desculpe a perturbação. Eles ainda não dormiram hoje e quando não dormem à tarde, ficam impossíveis." A encarregada voltou a ocupar-se de seu trabalho enquanto a mãe tentava inutilmente acalmar os filhos. Assim que a moça terminou o serviço, ela apanhou os livros e saiu em direção à porta. Abanando a cabeça, fez um último comentário para os filhos com relação ao comportamento deles. "Oh, meus filhos, mamãe está muito triste com vocês. Muito triste mesmo." Os pais desejam que seus filhos lhes obedeçam quando solicitam algo deles, e, no entanto, poucos obtêm deles obediência. Alguns ficam tão desanimados e frustrados que passam a achar que é impossível que os filhos obedeçam. Perguntaram a uma senhora se ela sabia o que fazer para conseguir que os filhos obedecessem e ela respondeu: "Por que a vara é necessária? Pelo que sei, o único modo de ter filhos obedientes é não ter filho nenhum." Onde está o erro? Por que tantos pais não conseguem aquilo que desejam? Por que tantos acabam sucumbindo à raiva, frustração, desespero e crueldade no que tange à criação dos filhos? Quando uma pessoa adquire um aparelho eletrodoméstico, recebe com ele um manual de instruções fornecido pelos fabricantes. Esse manual ensina como se usa o aparelho e como se pode mantê-lo sempre em boas condições. Se alguma coisa der errado, o comprador deve procurar uma oficina especializada para os devidos ajustes. O mesmo se aplica à família. Ela foi criada por Deus, foi ideia dele, e em sua palavra, ele nos fornece instruções claras sobre seus planos para o funcionamento dela. Portanto, quando os pais enfrentam problemas na criação dos filhos, devem recorrer a ele. Ele oferece abundante informação de sua sabedoria para orientá-los e guiá-los nessa importante tarefa da criação dos filhos. Obstáculos à disciplina. Muitos dos problemas e fracassos que os pais enfrentam na criação dos filhos derivam do fato de não buscarem a sabedoria e orientação de Deus para isso, e não as aplicarem em sua vida. Mas existem vários obstáculos que impedem que recebam a instrução divina e sua sabedoria para sua informação quanto à disciplina dos filhos. O pensamento humanista. Um dos obstáculos à disciplina é o pensamento humanista. Essa filosofia, muitas vezes,
traz consigo a ideia de que a autoridade e disciplina paterna são coisas erradas e que impedem a verdadeira liberdade humana. A noção de que as crianças são seres basicamente bons e que, se forem deixadas à vontade, crescerão felizes e serão pessoas realizadas é outra doutrina do humanismo. E como a mentalidade deste mundo tem uma influência muito forte mesmo entre os cristãos, muitos pais passam a duvidar da disciplina e a pensar que, se usarem a vara, estarão prejudicando o desenvolvimento e a felicidade futura do filho. Entretanto, a Bíblia diz que a estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Provérbios capítulo 22, versículo 15. A palavra estulto, nécio, tolo, qualifica um indivíduo com inclinações egoístas que desconsidera a sabedoria e a vontade de Deus, preferindo viver independentemente dele. A palavra de Deus afirma que a criança entregue a si mesma, deixada à vontade, para seguir seu próprio caminho, venha envergonhar a sua mãe. Provérbios capítulo 29, versículo 15. A verdadeira liberdade vem de uma libertação dessa atitude egoísta e não de ficarem livres dos pais e de sua autoridade. Essa libertação é que produz uma felicidade real e duradoura, pois deixa a criança livre da culpa e da escravização geradas pelo egoísmo. É importante compreendermos também o propósito de Deus ao estabelecer a autoridade paterna e a disciplina no lar. Sua intenção é que ambas sejam utilizadas para o bem dos filhos. Devem exercer uma influência positiva e redentora sobre eles. Deus quer que os pais exerçam sobre o filho a liderança de que ele precisa, não a que ele quer. Devido às limitações de seu conhecimento e à sua pouca experiência de vida, as crianças não são capazes de discernir o que é bom ou o que é melhor para elas. Precisam de certas diretrizes e isso lhes é fornecido pelo exercício da autoridade paterna. Um menino de 2 anos pode querer tomar sorvete no café da manhã, por exemplo, mas ele não tem conhecimento sobre nutrição para saber que o sorvete não é uma refeição. O reino de Deus é um reino de amor e de ordem. É um reino de relacionamentos corretos. O desejo de Deus é que a família conheça seu reino no lar e expresse ali a realidade dele. Seu objetivo ao conceder aos pais a posição de autoridade dentro do lar não é que eles exerçam uma liderança cruel, dura e injusta. Tampouco deve ser indiferente, desinteressada e permissiva. Antes, eles devem oferecer aos filhos a mesma liderança terna e amorosa que Deus dispensa a seus filhos espirituais. Nosso Pai Celeste é o perfeito exemplo de autoridade paterna. Falsa noção de amor. Outro obstáculo à disciplina é uma falsa noção de amor. Alguns pais dizem: amo meus filhos demais e não gosto de bater neles. À primeira vista, isso pode parecer certo, mas fica muito aquém do verdadeiro amor que Deus quer que os pais demonstrem pelos filhos. Deus é amor, e em seu amor Ele deseja o melhor para cada indivíduo. E como o verdadeiro amor busca o que é melhor para os outros, deve aplicar a correção a tudo que possa servir de empecilho para que eles atinjam a melhor condição possível. Sem a verdadeira disciplina, não existe o verdadeiro amor. E sem o verdadeiro amor, não há verdadeira disciplina. O que retém a vara, aborrece a seu filho, mas o que o ama cedo, o disciplina. Provérbios capítulo 13, versículo 24. Um exemplo. O pai que ama sabe que desobediência, egoísmo, ira ou ressentimento impedirão que os filhos alcancem todo o bem que Deus deseja para a sua vida. O verdadeiro amor diz: amo demais os meus filhos, por isso tenho de corrigi-los. Se os pais tomarem a Deus como seu exemplo de paternidade, terão necessariamente de disciplinar os filhos quando isso se fizer necessário. E ao discipliná-los, estarão manifestando o amor de que as crianças realmente necessitam. Filho meu,
Não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Hebreus, capítulo 12, versículos 5 e 6, grifo do autor. É importante lembrarmos que o maior desejo de todo pai é que seus filhos aprendam a amar e a servir a Deus de todo o coração. Por meio da disciplina certa, o pai está trabalhando no sentido de preparar o coração dos filhos para desejarem fazer a vontade de Deus em tudo na vida, e também para conhecerem a alegria e a paz que ele deseja dar a todos por meio de seu Filho Jesus Cristo. Crueldade com crianças. Outro obstáculo que leva alguns pais a não quererem usar a vara em seus filhos é o espancamento de crianças. Esse problema tem sido uma fonte de preocupação para muitas pessoas. A violência contra crianças apresenta-se sob várias formas: abuso sexual, agressão verbal e física e crueldade emocional. Estou certo de que todos ficamos muito chocados e indignados quando ouvimos falar de pais que, em nome da disciplina e num momento de descontrole, espancam os filhos, infligindo-lhes lesões corporais, a ponto de fraturar ossos e deslocar juntas. Ocasionalmente, ficamos sabendo de casos de extrema crueldade com menores. Recentemente, soube-se de uma criança que ficara trancada no armário por várias semanas, não tendo permissão para conversar com ninguém, nem ver ninguém. Muitos dos adolescentes que fogem de casa o fazem para escapar à crueldade emocional a que são submetidos em seu lar materialista de classe média. Mas nós demos a ela tudo o que queria. É a queixa amarga dos pais, sem a menor percepção de que o que faltou foi uma disciplina terna amorosa. Que tragédia quando as crianças não possuem pais que buscam em Deus a instrução e o exemplo de que precisam para exercer a autoridade paterna. Mas seja qual for a forma em que se apresente a crueldade para com as crianças, negligência, rejeição, espancamento, brutalidade, deve merecer o repúdio de todos. Entretanto, os pais, mesmo rejeitando a ideia de crueldade com os filhos, devem ter o cuidado de não rejeitar o método divino de exercer a disciplina com amor através da vara, o que não deve ser confundido com espancamento. Os pais precisam afastar o temor de que a disciplina com amor seja uma forma de crueldade. Além disso, devem procurar não julgar nem criticar aqueles que utilizam essa forma de disciplina. Deixar de aplicar a disciplina amorosa por meio da vara também é uma forma de crueldade. Os filhos têm necessidade de uma correção feita em amor, pois ela afeta tanto sua vida temporal como a eterna. Não retires da criança a disciplina, pois, se fustigares com a vara, não morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Provérbios capítulo 23, versículo 13 e 14. A palavra fustigar, empregada no verso acima, tem uma conotação diferente da que tem hoje. Não significa machucar a criança nem espetá-la com objeto pontudo. Fustigar significa bater, dar-lhe com a vara. Significa bater, mas de maneira correta, não com o objetivo de infligir-lhe lesões físicas, mas de exercer uma correção de amor sobre a criança. A aplicação da vara não deve ser a ocasião em que os pais aproveitem para desabafar suas frustrações, tensões ou irritações pessoais, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Tiago, capítulo 1, versículo 20. Enquanto a crueldade e o abuso contra as crianças é o resultado de raiva, egoísmo, frustração e ansiedade, a disciplina correta, aplicada por meio da vara, é motivada pelo amor. Embora a vara humana nunca seja realmente uma experiência agradável, nem para a criança, nem para os pais, se aplicada adequadamente, ela produz benefícios positivos e duradouros. Toda disciplina, com efeito,
No momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Hebreus capítulo 12, versículo 11. Nós fomos abençoados como uma filha, uma menina sadia e feliz. Ela dormia, comia e balbuciava, como toda criança. Certo dia, quando já estava um pouco maior, minha esposa foi colocá-la no berço para o costumeiro soninho da tarde. De repente, ela soltou um grito de protesto, pondo-se a chorar como que a dizer, não quero ir dormir. E nos dias que se seguiram, todas as vezes em que ia dormir era a mesma choradeira. Eu e minha esposa resolvemos então que precisávamos corrigi-la sempre que isso acontecesse, dando-lhe umas boas palmadas. Em menos de uma semana, sua atitude mudou, parou de protestar e passou a ir para a cama de boa vontade. Depois que esse ligeiro problema foi corrigido, a hora de dormir passou a ser um momento agradável, calmo para todos nós, em vez de uma hora de conflitos e brigas. Depois aplicamos esse mesmo princípio, disciplina em amor, em todos os outros problemas apresentados pelos nossos filhos e alcançamos os mesmos resultados. Sentimos que a obediência passou a fazer parte da conduta deles, tornando-se sua atitude normal. Suas atitudes de irritação e teimosia transformaram-se em amabilidade e felicidade. Percebemos que podemos apreciar melhor a criação deles a cada fase da vida. Não temíamos levá-los a passeios ou visitas, nem reações que pudessem ter quando lhes pedíssemos para fazer alguma coisa. Eles se tornaram um exemplo constante da fidelidade de Deus para conosco. Vimos os frutos pacíficos da justiça, que Ele prometera cultivar neles. Isto não quer dizer que eram perfeitos, nem que não cometíamos erros. A criação deles nos deu muito trabalho e consumiu muito de nosso tempo, principalmente nos 6 primeiros anos. Mas os frutos vieram, e os resultados obtidos foram felicidade e obediência. Recentemente, quando estávamos falando perante um grupo de pais sobre a diferença entre exercitar a disciplina e espancar uma criança, um senhor relatou o seguinte: quando eu era pequeno, meu pai costumava passar por períodos de grande frustração e raiva. Nesses momentos, ele batia no que estivesse por perto. Em várias dessas ocasiões, fui vítima da sua raiva. Ele me dava murros, chegando a machucar-me muito. Hoje, que sou pai, tenho grande dificuldade em bater no meu filho, mesmo sabendo que ele precisa apanhar. Quando já estou quase para bater nele, lembro-me do que meu pai fez comigo e acabo mudando de ideia. A reação daquele homem à conduta de seu pai é bastante compreensível, mas o fato é que ele está deixando que essa experiência do passado o leve a tomar a posição do extremo oposto com relação ao filho. O que Deus requer dos pais na criação dos filhos não é nem crueldade física, nem negligência na correção. A ilustração a seguir serviu para mostrar àquele homem o ponto de equilíbrio que deveria manter em sua relação com o filho. Imaginemos um pêndulo. Voltado para a esquerda, vemos uma reação errada, a crueldade com as crianças, um amor egoísta resultando em negligência da correção necessária. Num ponto em equilíbrio, vemos a disciplina em amor, o ensino bíblico com relação à vara. Em um ponto, virado para a direita, uma crueldade com crianças, uma outra reação errada, reação fortemente emocional, resultando em danos físicos e lesões. Uma pessoa que na infância passou por um desses extremos pode adotar a posição do extremo oposto, que é uma reação errada, em vez de procurar o ponto de equilíbrio do ensino de Deus sobre o assunto. Preguiça. Outro empecilho que os pais enfrentam para bater nos filhos é a preguiça de disciplinar. O uso da vara exige uma aplicação pessoal da vontade do casal, para que se torne um aspecto realmente positivo na criação dos filhos. Alguns pais dizem: "Não gosto de bater nos meus filhos para corrigi-los porque dá muito trabalho."
É verdade que o exercício dessa disciplina em amor, ao bater, dá trabalho, mas tem de ser feito em obediência ao mandamento da palavra de Deus. E vale a pena para os pais que desejam ver os frutos da felicidade e obediência na vida dos filhos. Ter uma horta também dá muito trabalho. Preparar os canteiros, semear, colocar adubo, regar e capinar são coisas que exigem tempo e trabalho. Mas os resultados, uma cesta cheia de verduras frescas na mesa da cozinha, fazem com que esqueçamos rapidamente o trabalho que ela deu. Assim também, bater é um aspecto necessário no trabalho de criação dos filhos se quisermos ver os frutos positivos na vida deles. Quero repetir uma coisa: a vara não é simplesmente uma ideia que o homem teve para a criação e disciplina dos filhos. Tampouco é coisa antiquada. Ela veio de Deus. Foi Ele quem ordenou que os pais batessem nos filhos como uma expressão de seu amor por eles. Bater também não é um método disciplinar pelo qual se pode optar ou não. É algo de que o amor não pode abrir mão. E a pergunta que se acha diante de nós, pais, é a seguinte: será que amamos a Deus o suficiente para obedecer-lhe e amamos nossos filhos o bastante para aplicarmos a correção da vara quando esta for necessária? Se formos fiéis em obedecer a Deus nessa questão e tivermos o cuidado de bater em nossos filhos de maneira certa e por razões justas, começaremos a ver os frutos positivos que Deus prometeu produzir na vida deles. Pensamento-chave. Foi Deus quem instruiu aos pais que batessem nos filhos como uma expressão de amor. Versículo-chave. O que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que o ama, cedo o disciplina. Provérbios capítulo 13, versículo 24.